A aula de hoje, lipedema e linfedema. Então, o lipedema e o linfedema, eles são condições diferentes. Porém, frequentemente, as pessoas confundem, né, devido aos sintomas comuns. Inchaço, edema, e ela comete braços e pernas. Muitas vezes, as pessoas, elas se tocam, né, que estão com um problema, porque a perna é o principal a realmente ter todo o edema, né, o inchaço visível. Então, a diferença e a distinção entre eles é um acúmulo anormal de gordura, o lipedema, e o linfedema, ela é um distúrbio do sistema linfático. Então, o lipedema, ele está associado à gordura, tá? E o linfedema em disfunções do sistema linfático. Então, vamos lá. Lipedema. Causas. Ele é um acúmulo anormal de gordura, frequentemente nas pernas e braços, que pode causar dor e sensibilidade ao toque. Então, a pessoa, ela está, assim, muito, muito dolorida, tocando a região. Pode ser o lipedema. Os sintomas: inchaço, dor, sensibilidade ao toque, formação de edemas, sensação de peso nas áreas afetadas. E aí, ela se distribui simetricamente pelo ambos os lados, né, de uma maneira igual, podendo ser direito e esquerdo, né, e também pode ser algo genético, né, hereditário. Qual o tratamento? O foco é no controle dos sintomas. Então, o alívio da dor melhora bastante a mobilidade, e aí, incluindo o método, né, que eu vou passar e vocês vão entender direitinho, com a drenagem linfática do toque, os exercícios, assim, consegue melhorar demais, demais. Porque eu já tiro, né, todo esse edema, todo esse inchaço e desobstruo os linfonodos. Então, aqui eu tenho uma foto de estágios do lipedema. Então, a pessoa estágio 1, ela está basicamente normal, e aí vai ficando mais alterados. Então, vocês veem aí que é tecido adiposo, gordura. Aquela perna que muitas vezes a pessoa vê uma celulite de grau assim super avançado e às vezes acha que é só celulite, não é só celulite, tem mais coisas aí no meio. Então, gente, ó, o linfedema agora, diferente do lipedema. As causas: disfunção do sistema linfático, levando ao acúmulo de líquidos linfáticos nos tecidos. Então, essa pessoa, ela está realmente com os linfonodos obstruídos. Então, aqueles canalitos, né, que a gente tem como uma rede de distribuição, né, eu tenho que desobstruir esses canais. A pessoa está sempre inchada, com sensação de peso, desconforto na região, né, afetada, e ela é assimétrica. Então, ela não fica dos dois lados, ela vai ficar de um lado só. Ela afeta principalmente, né, um dos lados do corpo. E ela pode ter origem primária, congênita também, né? E secundária, de pessoas que fizeram cirurgias, alguma lesão, alguma infecção, pode acontecer também. E o tratamento, né, ele vai reduzir o inchaço, vai prevenir infecções, vai melhorar a função linfática, drenagem, né, manual, e com toque, com a luva. Eu vou colocar tudo isso para vocês passo a passo, tá? Então, aqui, linfedema, vocês veem que é uma assimetria, né? Tem um lado mais acometido do que o outro. Então, esse é um indício bem forte de vocês conseguirem diagnosticar o linfedema com o linfedema. Então, vamos lá. Resumindo, né? O lipedema é caracterizado pelo acúmulo de gordura, e o linfedema, ele é o resultado de acúmulo de líquidos linfáticos. Sabe, os líquidos intersticiais, eles ficam ali parados, obstruídos. Então, enquanto que o lipedema tende a ser simétrico e afeta principalmente mulheres, o linfedema pode ser apresentado de forma assimétrica e impactar homens e mulheres. E aí, embora ambas as condições possam causar inchaço, as estratégias de tratamento, elas são distintas e devem ser adaptadas a cada caso.
Estou indo muito rápido, tá tudo bem, gente? Conseguindo acompanhar? Beleza, então vou continuar. Vamos lá. Os sintomas da doença. Então, tem alguns fatores que eles ajudam a desencadear o lipedema. Alterações hormonais na gravidez, na gestação, né? Tratamento de infertilidade, menopausa. Então, quando esse paciente também, quando ingere anticoncepcionais, aí pode também desencadear. E aí tratar de forma correta, né? Para que esse problema não gere doenças graves, né? Então, sempre tratar de uma maneira que você vai tratar não apenas o sintoma, mas a causa com o método, né, que a gente... Isso. Boa noite, Fernanda. Já começamos a apresentação, tá? Eu peço que você deixe o microfone desligado, e aí, querendo, você levanta a mãozinha que eu tiro dúvidas. E depois a aula vai ter gravada completa. Então, no início, são somente nódulos de gordura sobre a derme, tipo aquela celulite. Já na próximo estágio, a gordura fica mais visível, deixando a pele com textura parecida realmente com uma celulite de um grau avançado mesmo. Então, há diferenças entre eles. Vamos lá. Lipedema, ele pode ser hormonal ou genético. Ele vai aparecer em mulheres, em puberdade, gravidez e menopausa. As zonas afetadas, ambas as pernas, de forma simétrica. Tem dor e sensação de peso e hematomas. E o inchaço, ele não melhora. Agora, o linfedema, o problema do sistema linfático, congênito ou adquirido. Como eu falei, né, a pessoa pode adquirir de outras formas também. E ele acomete homens e mulheres. E aí ele é assimétrico em pés e mãos, né? E aí a dor, ela, no início a pessoa nem sente tanto, mas depois ela começa a sentir. E o inchaço, ele melhora ao elevar, porém, né, ele vai, né, nos estágios. Conforme o grau, ele já vai ficando realmente algo mais crônico. Então, vamos lá. O tratamento com o método Haghar, ele é, sim, super eficiente. Em estudo de caso mais avançado, o tecido adiposo apresenta fibrose, né, num estágio mais avançado. Então, essas regiões afetadas ficam bastante inchadas. Em alguns casos, se faz tratamento cirúrgico. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, um tratamento invasivo. Só que o nosso método, não, né? Não invasivo, e ele vai tratar que causa. Então, no quarto e último estágio do problema, que é aí o estágio mais avançado, o acúmulo da linfa no tecido e nas deformidades dos membros, eles requerem tratamentos mais focados e contínuos. Então, o que eu falo para vocês? Uma pessoa que já está num grau assim elevado, 3 vezes por semana, no mínimo, tá? E aí o diagnóstico precoce sempre fundamental, né? Porque quanto mais cedo iniciar o tratamento, né, menos probabilidade, né, de isso ir para uma outra instância e maior a probabilidade de sucesso, sem a necessidade de uma cirurgia. Então, aqui eu trouxe também uma suplementação útil, tá? A suplementação, ela sempre é algo que soma, né? Vai melhorar de uma vez por todas? Não, mas ela vai ajudar, né? Junto com o protocolo ou tratamento, a suplementação vai melhorar de uma forma assim super agradável. Então, o ômega, o magnésio, a vitamina D, a cúrcuma, né? A centelha asiática e a castanha da Índia. Então, esses suplementos, eles são úteis. E é interessante entrar com eles, né, no tratamento também, fazer isso em conjunto.
Então, vou falar um pouquinho de alimentação, que piora, né? Então, uma base anti-inflamatória de alimentos, né? Vegetais, frutas, chás, porém, também se conhecer as procedências, né? Porque a gente comer algo com agrotóxico também não dá, né? Então, saber as procedências e comprar realmente alimentos de uma procedência boa e evitar glúten, farinhas, né, brancas, o leite, né, caseína do leite, que é super inflamatória, açúcar e industrializados. E beber água, gente. As pessoas não bebem água. E aí tem muitos problemas no decorrer de realmente de faltar água no organismo. Então, eu vou passar alguns alimentos inflamatórios que pioram o quadro. O açúcar, né? A gente sabe que o demerara ele é um orgânico, só que assim, um super, super, super moderado. O mascavo, a gente sabe que tem muitos problemas aí quanto a né, ele acaba ficando afetado por fazer todo o trabalho de cruzamento, né, que acaba deixando o açúcar mascavo de uma forma muito, muito, sim, complicada. Sem contar que também o açúcar mascavo, ele tem um alto índice de ficar com bolor, né, e de criar toda a questão, né, de toxinas mesmo, e aí é complicado. Então, pães, massas, biscoito, bolos, leite de vacas e derivados, né, não é só o leite, mas também requeijão, manteiga, sorvete, queijos, né, de uma forma geral. Então, eles são bem inflamatórios. Frituras em óleo vegetal refinado, isso, gente, é terrível. Não façam uso. Refrigerantes, sucos industrializados, embutidos, enlatados, né, toda essa comida processada também faz muito mal. E as bebidas que contenham álcool, que tudo vira glúten, tudo tem açúcar, né? Vira açúcar no sangue. Então, vamos falar de alimentos recomendados, que daí, realmente, assim, a pessoa, né, vai fazer uso e, né, vocês, como terapeutas, vão estar acompanhando o decorrer do tratamento, como que está, né, respondendo o paciente. Gorduras boas, né, abacate, azeite de oliva, óleo de coco, a manteiga ghee, proteínas leves, ovo, peixe, frango, carne magra, proteína vegetal, legumes e verduras, como eu já falei, com uma boa, né, origem, ovo, espinafre, brócolis, rabanete, agrião, abobrinha, antioxidantes, frutas vermelhas, cúrcuma, gengibre, chá verde, fibras, linhaça, chia, psyllium, vegetais crus e carboidratos bons, abóbora, batata doce, pouca, né, não muita, quinoa, lentilha. São os alimentos recomendados nesse quadro, tá? E vamos lá agora ao protocolo do método, para vocês entenderem, assim, bem, de fato, como que vai fazer o tratamento num paciente que tem esses sintomas, seja ele de lipedema ou de linfedema, tá? Vocês vão começar com a terapia podal. A terapia podal, a gente usa em quase que todos os protocolos. Por quê? Nós temos mais de 70 mil terminações nervosas na planta dos pés, e eu tenho a grande circulação acontecendo. Eu dou energia para a célula e aumento o sistema imunológico mitocondriano. Então, aí eu consigo tratar muito. Então, depois de posicionar as placas atrás do joelho e na região da virilha em frequência pulsada, luz branca, vocês podem usar 3, 4 ou 5, a frequência pulsada. Então, aí eu vou depois dar o tempo que vocês vão usar em cada um dos passo a passo. Após feito esse aquecimento, realizar a massagem drenante com o toque bioeletroquântico ou com as luvas quânticas. Um pouco na pulsada e depois em analgesia e LED 3. Isso, né, se a gente estiver falando do Song, do Slim ou do Ultratouch. Se não,
realmente usar a frequência pulsada, 3, 4 e 5, né, fazendo a massagem ou no toque, ou com as luvas, quem não consegue, né, usar ela no toque, faz com as luvas, e massageia bastante a região para fazer essa drenagem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, dos estímulos sistêmicos dos linfonodos. Então, estes gráficos são o sentido que você vai drenar o paciente. Bom, muitos aí não preciso nem ensinar, né, a fazer drenagem. Sabe onde ficam os linfonodos e para onde eu vou mandar esses líquidos intersticiais, desobstruindo esses canais que muitas vezes estão obstruídos. Tudo bem, gente? Nenhuma pergunta? Tá tudo ok? Entendendo? Legal. Tá bom, Vitor. A Paula mandou também. Tá ótimo. Então, a parte para fazer com as luvas, né, que a gente recomenda muito por conta, assim, eu tenho que ter a corrente forte nas mãos. E se eu tenho que ter a corrente forte nas mãos e a pessoa não está acostumada com o toque, porque ela não aguenta as correntes fortes na mão, a luva é o fundamental, porque realmente a gente vai ter que ir em altas intensidades. É uma ultra drenagem, porque essa pessoa, ela está, né, com problema nos linfonodos. Então, desobstruir é a melhor solução, porque ela mesma vai começar a expelir esses líquidos intersticiais parados, tá? Então, usar a luva, né? Quem não tiver a luva, já recomendo que compre, porque daí realmente você consegue fazer esse tratamento muito bem. Essa inflamação, né? Ela isola a energia. Então, é interessante fazer numa intensidade mais elevada, para atingir realmente um grau de profundidade da derme grande, tá? Porque a gente não pode ficar ali fazendo carinho. Eu tenho que pôr, e esse, né, o contato com a área afetada, ela vai profundamente. Então, eu tenho que estar com a corrente forte. E se, né, com o toque, eu, por exemplo, eu uso o toque no 7,5 do, do, do Song, do Slim, do Ultra Touch, 7,5 eu vou. Só que nem todo mundo consegue. Gente, eu tenho 10 anos de Rabiara, né? Então, ok, eu consigo porque eu uso muito. Mas, quem não conseguir, tá? E aí, para finalizar, um exercício de hipertrofia leve, sentado, e assim, a gente vai respeitar realmente cada caso. Se é como que o paciente responde, ele consegue, não consegue, então, e no grau, né, de atendimentos vai ficando um pouco maior, tá? Então, assim, ó, exercício sentado, eu vou levar as pernas e trabalhar a panturrilha. Sabe os pés de bailarina? Quando você põe o eletrodo na panturrilha, em hipertrofia, e você começa aquele pé de bailarina, né? Ponta dos dedos, estende, ponta dos dedos, estende. Por quê? A panturrilha, eu tenho o coração dos membros inferiores. Então, eu preciso ativar a panturrilha para dar força para que esses membros inferiores, eles sejam realmente, assim, tratados, tá? Então, eu vou trabalhar dentro da resposta de cada paciente, né? É uma pessoa que é ativa, é uma pessoa que já faz bastante exercício, tem uma atividade física legal, ok. Não, é uma senhorinha, já tem uma idade avançada, ela realmente é uma pessoa que, né, não consegue ter muita mobilidade, você vai tratar dentro da, né, respeitando a particularidade de cada pessoa, tá? Então, vamos lá, ó. Podal, 40 minutos, tá? Incluindo o aquecimento, né? A drenagem quântica, 20 minutos fazendo drenagem. E a hipertrofia, 3 séries de 10 a 15 repetições de cada exercício, né? E, claro, a gente vai sempre alongar o músculo. Ok? E o ideal aí é aplicar pelo menos 3 vezes por semana, né? E acompanhar a resposta de cada cliente, de cada paciente, e a evolução do tratamento.
Ok? Gente, então a apresentação eu vou parar por aqui. Oi, gente. Eu recomendo demais essa linha da Flávia. Essa linha, ela é fantástica, ela é toda termoativo. Então, quando você vai fazer, né, todo o trabalho de drenagem, né, seja em analgesia, seja realmente na corrente de drenagem, você vai ter um resultado fantástico. A linha desfoliante, ela tem um blend de óleos essenciais, e aí eu consigo fazer a remoção do extrato córneo, a camada de pele mais superficial, para que os ativos realmente penetrem dentro da derme. Ela é toda natural, então é fantástica. O creme de massagem, ela tem uma manobra, sim, deliciosa. E o fluido, onde eu consigo fazer toda uma hipermediação. Então, eu recomendo demais essa linha nesse protocolo. Eu uso e os resultados são fantásticos. Eu quero agradecer a todos e deixar só mais uma coisinha. Nós somos energia, frequência e vibração. Isso já dizia Nikola Tesla. E as correntes nas mãos do toque bioelétrico quântico é perfeito, porque aí sim eu vejo e sinto toda a energia minha sendo emanada para o meu paciente que precisa de mais. E com isso nós mudamos vidas. É fantástico. Gratidão.